Boa noite, irmãos. É um privilégio podermos nos reunir no encerramento desse dia para juntos engrandecer a Deus, por ser Ele o nosso Criador, o nosso Redentor, por ser Ele também o nosso Consolador, aquele que nos guia, que caminha conosco na jornada desta vida e nos recebe na glória. É um privilégio poder reunir com todos os irmãos que estão aqui no templo, com aqueles que estão em seus lares, mesmo os irmãos que amanhã vão participar, tendo em vista que já é alta madrugada nos outros lugares onde, graças ao bom Deus e à iluminação que Ele dá às pessoas, nós podemos transmitir. Temos irmãos lá nos Emirados Árabes, o Fernando e a Patrícia, temos o Juan, esposo da Priscila, na Síria. A Priscila já está aqui no Brasil, e ele lá. Temos o presbítero Kleber em Boston e outros lugares onde Deus está sendo engrandecido, não apenas acompanhando e participando do nosso culto, mas dos cultos que estão sendo feitos para glorificar a Deus. Ó, vinde, crentes, dar louvor ao grande Rei Jesus. Nós nos reunimos porque Ele é o nosso Rei, não um rei que ficou sentado na sala do trono, mas julgou isso algo como uma usurpação, e ele se esvaziou, ou seja, ele se privou desta dignidade de rei majestoso e se fez homem, conforme Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2. Ele assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o nosso Redentor e o nosso Rei. E em pé, vamos entoar este belo hino, exaltação e louvor. Ó, vinde, crentes, dar louvor ao grande Rei Jesus, que para a nossa redenção morreu na amarga cruz, seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. Louvemos ao Senhor com a história da nossa salvação. Ó, vinde, crentes, dar louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz, seu sangue derramou, de todo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unimos a Jesus na luta contra o mal, e como grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar e seu amor sintar, por vez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O sempre da milícia é Jesus meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor, a tudo vencerá, e glória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Levantamos as nossas vozes no final deste dia, ó Deus, reconhecendo a Tua majestade, a glória que vem de Ti. Reconhecendo, ó Deus, que só estamos aqui porque o Senhor nos lavou com o sangue precioso do Senhor Jesus, prometido antes da fundação do mundo,
e manifestado, Senhor, no tempo exato da história que o Senhor escolheu para nos dar a redenção, para pagar o resgate pelas nossas almas. Engrandecemos a Ti, ó Deus, como se aqui estivéssemos apenas um coração e uma só alma, a exemplo da igreja primitiva, que da multidão dos que creram era um coração e alma. É assim, ó Deus, que nós desejamos. É assim, Senhor, que nós gostaríamos que o Senhor recebesse os nossos louvores, com hinos, com cânticos espirituais, quando cantaremos, ó Deus, para que todos ouçam a história da nossa salvação, a história da graça derramada sobre cada um de nós. Que cada cântico, que cada hino, Senhor, seja completado em dignidade pelo Teu Espírito Santo, para que chegue diante do Teu trono como o Senhor merece. Porque nós somos pequenos, falhos, as nossas vozes falham, não atingem muitas vezes a nota certa. Por isso, Senhor, nós rogamos que o Espírito também interceda por nós nos louvores, para que o Senhor receba aquilo que o Senhor merece, a glória eterna, o cântico eterno, a adoração eterna que vem de nós. Para a Tua glória, honra, é que nós oramos. Amém. Queremos sentar-se, irmãos. Nos reunimos exatamente pelo que nós acabamos de falar. Porque Ele é real na nossa vida. Porque Ele é presente na nossa vida. Porque Ele um dia, através do Espírito Santo, veio ao encontro do nosso coração e quebrou esse coração com o poder, não de um martelo, não de um machado, mas o poder da suavidade da sua voz. Então nós fomos quebrados e quebrantados, não apenas quebrados no coração de pedra, mas quebrantados por um poder maravilhoso que o Senhor demonstra e nós entregamos o nosso coração. Um chamado irresistível. Como resistir e como fugir ao chamado de perdão do nosso Deus? Ele é o nosso respirar. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é e sempre será aquele que provê. Mesmo que tudo pareça errado, tudo pareça estar dando um fim, mas ainda que a figueira não floresça, Ele continua alimentando e providenciando todas as bênçãos que nós precisamos. Vamos, irmãos, participar dos momentos de louvor, agradecendo, porque Ele nos quebrantou, Ele é o Deus da providência, Ele é o nosso respirar. Boa noite, irmãos. Vou convidar vocês para puderem se café, essa noite de adoração.
A próxima música é daquele caderninho do baú, que da semana passada. Não sei se os irmãos conhecem. Ela tem uma letra muito simples e muito curta. Mas que isso não impede de falar e lembrar sobre grandes coisas. Coisas essas do nosso próprio Deus.
Deus, somos gratos, porque é Deus como ar, não podemos viver sem a Deus, assim também a nossa relação contigo. Nós morremos, ó Pai, das mais diversas formas e maneiras possíveis. Agradecemos também a Deus, porque assim como o pão nos alimenta, nos traz a vida, assim também é o Senhor, ó Deus. Pai, te agradecemos porque não somos nada sem Ti, mas quando temos, nós temos tudo, independente do que vier acontecer, independente do que vier afligir o nosso coração, nossa mente e a nossa alma. Estamos contigo, Deus, e essa é a segurança. Não a certeza, Deus, de desafios não vão vir, mas que o Senhor estará presente em todos eles, Deus. Não porque merecemos, mas porque o Senhor nos ama e nos escolheu. Somos gratos pelo seu amor, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos, Pai. Amém. Exaltamos a Deus, dissemos a Ele que Ele nos quebrantou, cantamos que Ele é tudo para nós, é o Deus da providência, mesmo que a figueira e a videira não deem seus frutos, Ele continuará sendo Deus da providência e nos trará alegria. Ele é tudo que nós precisamos ao nosso respirar. Nós vamos orar silenciosamente alguns instantes, rogando a Deus pela vida e pela saúde dos nossos irmãos da igreja, estes cujos nomes estão no boletim e outros mais que vierem na nossa memória. Também gostaria que nesta oração silenciosa vamos nos lembrar daqueles que estão envolvidos nesta pandemia, tanto os enfermos, quanto aqueles que estão no grupo de risco, quanto os profissionais que estão trabalhando na frente desta batalha, não apenas os médicos e enfermeiros, mas também, e eu quero enfatizar sempre isso, os faxineiros, que são os que mais se aproximam daquilo que de pior tem no hospital. Eles são os responsáveis por toda a limpeza, eles são os responsáveis pela higienização de tudo ali. E se eles falharem em seus trabalhos, muitas contaminações e infecções virão. Eles são tão importantes quanto os motoristas também de ambulâncias que são esquecidos pelo Ministério do Trabalho, não incluídos como funcionários da saúde, e eles também são responsáveis pela saúde, eles também estão em contato com os enfermos. Deveriam ser reconhecidos sim, porque além do estresse do trânsito, o estresse de levar alguém passando mal, eles precisam ter consciência, eles precisam ter equilíbrio para desenvolver as suas funções. E também eu gostaria que dedicássemos momentos de oração, de intercessão, por aqueles que estão pesquisando para medicações e vacinas. Que eles sejam iluminados por Deus e que atribuam as suas descobertas a Deus, porque Ele que é o Deus da pandemia, Ele que fez o vírus e Ele que faz o antivírus, Ele que fez esta enfermidade e Ele que está curando o coração de cada um de nós. Para cada um deste planeta
a pandemia tem uma razão. Ou para nos aproximar mais de Deus, ou para percebermos que as coisas materiais não significam absolutamente nada, ou para derrubar governos, ou para derrubar o que quer que seja, mas há uma renovação. Não podemos sair iguais. Não podemos sair iguais. Vamos orar silenciosamente, irmãos, intercedendo pelos enfermos da igreja, pelos envolvidos nesta pandemia, por aqueles que estão trabalhando para o desenvolvimento científico. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, eu peço 3 orações objetivas. A primeira delas, pelos enfermos da nossa igreja. A segunda, pelos envolvidos na pandemia. E a terceira, pelos que estão pesquisando, cientistas médicos que estão pesquisando vacinas e remédios. Oremos silenciosamente, depois 3 orações voluntárias e específicas. Senhor nosso Deus, nós damos graças pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa para prestar-te culto e também interceder. Nesse momento, Senhor, queremos interceder pelos enfermos da nossa igreja, por aqueles irmãos, ó Pai, que não podem estar aqui nesse momento. Renova, Senhor, a força deles, a disposição. Pedimos também, Senhor, por aqueles que estão cuidando desses enfermos, que possam sentir a tua poderosa mão sobre a vida deles. Senhor nosso Deus, nós rogamos também a tua bênção, Pai, para os cientistas, as pessoas que estão envolvidas, Senhor, na busca de um tratamento, de uma cura, de uma vacina, ó Pai, para a enfermidade que estamos vivendo. Tem misericórdia, Senhor, abre o entendimento deles para que eles possam ter um caminho, que possam ser orientados pelo Senhor para que essa enfermidade possa ser controlada. Ó Pai querido, que nós possamos sempre sentir a tua poderosa mão, cuidando de todas as necessidades que essa pandemia envolve, ó Pai. Que nós possamos confiar plenamente em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
relação a Deus, a esta pandemia que estamos vivendo, esse vírus que está espalhado, nós sabemos que o Senhor está sob o controle de tudo. Não podemos nos esquecer de só um minuto que todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Nós, nesta hora, Deus, pedimos pelo teu povo, por desenvolvimento de uma vacina, que possa aliviar, a Deus, este momento de tensão que estamos vivendo. Os cientistas, os responsáveis pelos laboratórios, em seu desenvolvimento, dê, ó Deus, a capacidade intelectual, sabedoria, conhecimento, a iluminação, para que eles possam ver com mais clareza este procedimento de desenvolvimento de uma vacina. Muitas vezes que, quando isso for alcançado, também eles louvem e glorifiquem ao teu nome por essa descoberta. O Senhor também é o dono da doença, mas o Senhor também é o dono da cura. Nós confiamos em Ti que todas as coisas operam para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, ó Deus, de todo o nosso coração. Por isso colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e aguardamos confiadamente na Tua providência, na cura, ó Deus, na vacina que será desenvolvida. Aguardamos ansiosamente por este momento. Mas o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono de todas as coisas. Descansamos em Ti, e assim, ó Deus, o Teu povo também descansa em Ti. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias, irmãos, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Leremos do versículo 19 ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de 19 a 26. Diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na mensagem da semana passada, nós vimos 6 grupos que estavam com Jesus. A Bíblia fala de multidões, no plural, fala de multidão, a Bíblia fala de discípulos, a Bíblia fala de apóstolos, a Bíblia fala de testemunhas e a Bíblia fala de João. Todos estes saíram de perto na hora da cruz. Apenas João permaneceu. Vendo o que estava acontecendo, recebeu a bênção do Senhor Jesus crucificado, naquele momento mais terrível da história. Ele estava ali junto com o Senhor Jesus, ao lado da mãe do Senhor Jesus, recebeu a incumbência de cuidar dela.
e recebeu também do Senhor Jesus a bênção, cuide dele como seu filho. E nós estamos em qual grupo? De multidões que só iam atrás das bênçãos, da multidão que seguia o Senhor Jesus, porque com certeza ele faria alguma coisa extraordinária. Nós vimos até que no Sermão do Monte, as multidões estavam perto de Jesus e Jesus subiu no monte, apenas os discípulos foram até lá. Ou discípulos que consideravam Jesus alguém digno de ser seguido, ou apóstolos, embora não exista mais, né? Apóstolos, o que existem são falsos, mas aqueles que receberam de Cristo uma incumbência, um trabalho, ou somos testemunhas até a morte, como Estevão, ou firmes como João, que ficou compartilhando do momento mais triste para o Senhor. E o texto nos diz de hoje que nesta cidade gentia, essa cidade que não fazia parte de Israel, essa cidade que estava além de Tarso, estava mais longe que Tarso de Jerusalém, esta cidade pela primeira vez, este grupo de pessoas foi chamado de cristãos. E a palavra cristão quer dizer parte de Cristo. Foram reconhecidos como partes do Senhor Jesus. Não no conceito grego de aion, que era uma centelha que se desprendeu do Deus e veio até a terra e foi encarnado num homem, então recebeu o nome de Cristo, porque se tivesse encarnado numa mulher seria Sofia, e assim os gnósticos pregavam que Jesus era uma centelha de Deus. Nada disso. Mas como pedaços do próprio Senhor Jesus, não porque os romanos falavam que quando eles faziam a ceia, eles sacrificavam crianças e comiam partes dessas crianças que apelidavam de Cristo. Não era nesse sentido, mas no sentido de serem verdadeiramente testemunhas. São pedaços vivos daquilo que foi pregado, daquilo que Paulo falou, no caso aqui, Pedro falou e outros falaram, aqueles que foram dispersos quando Estevão foi morto. Um pedaço de Jesus eu estou vendo. Ou seja, a aparência era tão igual que eles eram considerados Jesus. Está longe de nós, mas a igreja de onde nós viemos, a igreja presbiteriana de Sorocaba, ela começou o seu trabalho através de Simonton, que foi até lá para buscar as Bíblias que chegaram dos Estados Unidos, mas não desceram no porto do Rio de Janeiro, mas sim no Porto de Santos, colocaram as caixas num trem e esse trem foi parar em Sorocaba. Então, no aniversário de Simonton, 21 de janeiro de 1861, antes da organização da Igreja do Rio de Janeiro, lá estava Simonton em Sorocaba fazendo a sua primeira reunião, a reunião da construção da Casa de Distribuição de Bíblias, a primeira da América Latina. Mas o fato interessante dessa igreja foi a visita de um dos grandes missionários até aquela região que já distribuía Bíblias, mesmo tendo ali apenas um crente, um americano, chamado Joseph Reinhardt, que era médico da Fazenda Ipanema, a primeira metalúrgica do Brasil. Mas ali estava alguém que foi visitar e bater na porta da família Campos, os ascendentes do nosso irmão Weber Carlos de Campos e também Weber Júnior. Lá bateram na porta, a serviçal abriu a porta, perguntou: o senhor Campos está? Ela fechou a porta, entrou correndo e falou para o senhor Campos, José Carlos de Campos, disse assim: tem alguém aí fora querendo falar com o senhor. Quem é? Não sei, mas eu acho que é Jesus. A nossa aparência é a aparência de Cristo. Nós somos parte do Senhor Jesus. Eu gostaria de mostrar o que não é ser cristão. Eu quero ensinar o que não é ser cristão para que aprendam a não ser. Ser cristão não é ser religioso.
Até quando estudamos o Salmo 116, nós falamos sobre isso, como ser piedoso e não fanático. Ser cristão não é ser religioso. Não conhecer apenas os 10 mandamentos, o Sermão do Monte. Ser cristão não é porque meu pai foi cristão, minha mãe foi cristã. Ser cristão não é porque eu fui batizado. E muito menos porque eu frequentei escola dominical ou fiz a pública profissão de fé. Isso não quer dizer ser cristão. Ser cristão não é aceitar apenas uma parte do sermão, daquele sermão que tanto o reverendo Hernandes fez, como eu ousei também usar a mesma frase, quase salvo, porém totalmente perdido. Ser cristão não é ser alguém que se acostuma com igreja. Ser cristão não é sentir falta dos trabalhos da igreja. Isso não quer dizer que esta pessoa é cristã. Isso quer dizer que o ambiente onde nós estamos é um ambiente favorável à amizade, amizade sincera, e tem que ser assim. É um ambiente em que eu sou notado. Quando a pandemia acabar, vamos poder estender as mãos e abraçar, onde eu sou abraçado, onde alguém sorri para mim. Isso não é ser cristão. A cidade de Antioquia era uma cidade muito próxima de um templo pagão chamado Templo de Dáfnis. Dáfnis, a exemplo de Vênus, era uma deusa da sensualidade. Então, na cidade de Antioquia, eles falavam assim, a moral de Dáfnis. Fulano tem a moral de Dáfnis, ou seja, é a pior moral que existe em alguém, a pior moral do Império Romano, por incrível que pareça. O pior xingo seria ser, ele tem a moral de Dáfnis. Ele mora ali perto de Antioquia. Olhando para esse texto, nós temos duas linhas de interpretação. A primeira delas é aproximadamente do ano 34 depois de Cristo, quando a cidade foi evangelizada. É quando nós olhamos para o texto com os olhos daqueles que estavam vivendo este fato histórico. Mais ou menos ano 34, 35. E a segunda maneira de olhar no texto é com os olhos, ou ouvir o texto com os ouvidos daqueles que ouviram o relato pela primeira vez, aproximadamente no ano 60. Quase que 27 anos separando o fato acontecido com o fato escrito por Lucas. Vamos lá, vamos retornar no tempo e chegar lá em Antioquia no ano 34, 35, depois de Cristo. Mostra que aqueles que tiveram a experiência de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo usou os apóstolos e eles pregaram as grandezas de Deus, aqueles que estavam juntos ali em Jerusalém, e depois que Estevão morre, foram obrigados a fugir de Jerusalém, mostra que os primeiros cristãos ficaram calados, ficaram quietos, achavam que apenas os judeus tinham que ser evangelizados. Porém, o Espírito Santo já deixou, e muito bem claro, não apenas no sonho do lençol descendo e Pedro tendo esse sonho, mas deixou lá no texto de Isaías que Jesus seria luz para os gentios. Lá no texto de Noé, uma única família fazendo toda a população mundial. Lá no texto de Adão, que também do único casal saíram todos. Existem gentios e não gentios, estrangeiros e não estrangeiros por uma questão histórica, não por questão de primeiros pais. Deus reforçou também no dilúvio que nós viemos do mesmo casal. Nós viemos da mesma linhagem de Adão. O texto mostra que não foram estes, mas sim outros que se converteram em Chipre, versículo 20, em Cirene, e que foram levados até
Antioquia, da ilha de Chipre, Cirene, lá no norte da África. Eles passaram pelo mar Mediterrâneo e chegaram ali na costa da Síria, na cidade de Antioquia. E lá eles dizem, o versículo 20, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E por causa disso, a mão do Senhor é que abriu aqueles corações. A mão do Senhor que fez o trabalho, como o Espírito Santo faz, de penetrar o nosso íntimo. Mostra a aprovação do Senhor. No ano 34, 35, os cristãos eram perseguidos. E quanto mais perseguição, ainda mais numa cidade em homenagem a Antioquia, aquele que foi um grande, para eles, um grande governante e que fez 3 cidades com o próprio nome. Mas nessa daqui mostra que os gentios, os estrangeiros, é que tiveram mais coragem de falar. E falaram para aqueles que nunca tiveram um preparo prévio. Os gregos nunca tiveram preparo, não tiveram o Antigo Testamento, não tiveram os profetas, não tiveram os patriarcas, não tiveram a lei, não tiveram o culto, não tiveram o próprio Cristo. Mas eles o que tiveram, o que eles tinham, era o desejo de expandir isso, mesmo sabendo o risco de suas vidas. Porque mostra o texto para nós, no versículo 19, que aqueles que fugiram da perseguição por causa de Cristo foram até Antioquia. A população de Antioquia sabia disso. Sabia que se eles se juntassem aos seguidores daquele que até Atos capítulo 9, se não me falha a memória, são chamados de os do caminho. Foi o primeiro nome dos cristãos, os do caminho. Que Jesus disse que era o caminho. Então eles, mesmo sabendo que nós vamos ser perseguidos agora, de homens livres, gregos, livres pensadores, vamos ser perseguidos tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano e também pelos nossos sacerdotes gregos, dos nossos deuses. Nós vamos abandonar eles correram o risco. E é justamente por isso que eles receberam o nome de cristãos. Se tornaram um pedaço de Cristo, a aparência, fazendo o que Cristo ordenou. Vamos adiantar a história. Vamos chegar no momento em que Lucas está escrevendo esta carta para um homem chamado Teófilo, ou para um grupo de gregos chamado Teófilos, amigos de Deus, a palavra Teófilo. Ele escreve o Evangelho, faz uma pesquisa e encaminha para este Teófilo, para este grupo chamado Teófilo. Depois ele vai continuar a história, como tudo cresceu, como tudo aumentou, por que Jesus viveu, de acordo com o primeiro livro, o Evangelho. Agora ele escreve o desenvolvimento da história, num período terrível. Depois que Tibério, o imperador, morre, assume o Império Romano Calígula, e é imperador até o ano 41. Neste momento, o imperador é Cláudio. Momento em que a perseguição cresce porque tem fome. Veio uma grande fome durante esse império. E tudo o que acontecia de errado, os cristãos eram culpados. Cláudio morre no ano 54 e assume o mais louco de todos, Nero. É no reinado, no império de Nero, que Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Ano 34 e 35, a primeira interpretação daqueles que viveram o momento. A segunda interpretação, aqueles que primeiro ouviram o relato do que aconteceu ali. Não são duas interpretações que se chocam, mas que se completam. Que ainda continuaram, 30 anos depois, sendo chamados de cristãos. Eles mantiveram este nome, eles mantiveram a aparência com Cristo, mesmo os imperadores piorando a situação daqueles que amavam Jesus.
Nós não temos um imperador que persegue os cristãos. Pelo contrário, ele, não o imperador, mas o governante se diz cristão, embora minta muito. Mas o que aconteceu com a história a partir do ano 387, quando um imperador chamado Teodósio I institui o cristianismo como religião do império, e todos os generais que estavam espalhados por todas as colônias romanas, no que se chamava Terra naquela época, não, o imperador Teodósio é cristão, então eu vou ser cristão também. Então todos se tornaram cristãos. Todos viraram cristãos. Sem Bíblia, sem missionários, sem conhecer o próprio Deus. E a partir desse momento terrível da história em que a figura central do governo se dizia cristão, muito mais do que Constantino, Teodósio foi batizado. Constantino não consta o batismo dele em nenhum livro de história, mas Teodósio se transformou num cristão verdadeiro. Mas com isto, todos os outros começaram a criar doutrinas, misturando seus deuses com aquilo que se chamava cristianismo. Muitos se dizem cristãos, mas o que a Bíblia fala sobre o que é ser cristão? O que é ser cristão? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lucas escreve depois que Paulo morre. Porque ele interrompe a escrita exatamente na morte do apóstolo Paulo. Então todos os livros de Paulo já estavam circulando naquela época. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o que a Bíblia fala que é um cristão, um verdadeiro cristão? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A Bíblia declara que o verdadeiro cristão é aquele que mudou radicalmente o seu procedimento, a sua vida, através do poder de Deus. Se a palavra cristão quer dizer pedaço de Cristo, ou cristozinho, como falavam antigamente, uma impressão de Cristo na vida de alguém, aqui o texto fala que é uma nova criatura. Então aquelas minhas manias do passado, elas são obrigadas a sumir. Embora elas estejam ainda arraigadas nos nossos corações e pensamentos, aquelas coisas que nós gostávamos e descobrimos pelo poder de Deus que aquilo é pecado e ainda fica ali tenazmente nos assediando, a nossa luta contra aquilo é por causa do poder de Deus no ato de Cristo. É aquele que reconhece quem é Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo de número 24. O que é ser cristão? 4:24, Efésios. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Alguém que mudou radicalmente o seu pensamento de justiça, o seu pensamento de retidão e acreditou no que é verdade. Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Eu acho que ele entendeu o que é verdade, porque imediatamente tentou soltar Jesus, mas não teve a coragem de impor, pelo seu poder, soltar Jesus. Mas tudo isso estava escrito. Ser cristão é alguém que se transformou e que passou a ser parte da natureza do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Segunda carta, escrita por Pedro, também na mesma época que Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Visto como pelo seu poder, poder de Deus, seu divino poder, nos tem sido
doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pastor, você leu ali no versículo 3, diferente do que está na minha Bíblia. Minha Bíblia está escrita assim no final: daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor leu por, porque o texto original usa aqui a palavra idia, do grego, que quer dizer por causa de, através do, não para atingir a glória que pertence a Deus. Nós nunca teremos a natureza completa de Deus. Nós seremos sempre criaturas transformadas pelo amor de Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, habitando os céus, mas jamais deixaremos de ser descendentes de Adão e Eva, criados. Não vamos ter a natureza do Senhor Jesus, não vamos nos transformar em Senhor Jesus. Por isso que é tão importante a tradução correta de idia, que é por causa da própria glória de Deus e pela virtude de Deus, é que Ele nos leva até os céus, é que Ele nos leva até Ele. Então o texto mostra que ser cristão é aquele que mudou radicalmente a sua vida, o seu conceito de justiça, o seu conceito de verdade, o seu conceito de vida. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. O que a Bíblia fala sobre ser cristão? Mas falei em Jeremias? Claro. Antigo e Novo Testamento continua sendo a voz de Deus, a palavra de Deus, viva e ativa para todos nós. Então Jeremias nos ensina o que é ser um cristão verdadeiro. A Bíblia declara que o cristão é a pessoa que ficou consciente de que é indigna de Deus, mas que está sempre dependendo dele. O cristão é aquele que mudou radicalmente, mas agora também é aquele que sabe que nunca e jamais ele vai ser digno de Deus. E por isso que ele precisa de Deus, para dia após dia ser mudado. Cristão é uma pessoa que sabe que Jeremias 17,9 está certo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É aquele que tem a certeza absoluta de que os seus sentimentos estarão sempre lutando contra a sua razão. Aliás, isto é algo que aparece muito nos Salmos, principalmente no Salmo 42. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É o raciocínio, é aquilo que Deus transforma, contendo o nosso sistema nervoso abalado, ou os nervos à flor da pele. Enganoso é o coração, a sede dos sentimentos. Os nossos sentimentos nascem errados. Os nossos sentimentos nascem falsos. Mas quando eles são alimentados e dirigidos pelo entendimento, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então o nosso coração é dominado. E começa a nascer sentimentos verdadeiros. Pela primeira vez foram chamados de cristãos. Mesmo sendo perseguidos, lá no ano 35, e continuando sendo perseguidos, 30 anos a mais de perseguições, continuaram tendo o nome de cristãos. Romanos capítulo 7, versículos 21 e 23. Cristão é aquele que sabe que não é digno de Deus, e por isso que ele precisa de Deus. Romanos 7, versículos 21 a 23. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus,
mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Que desgraça eu sou. No original está desgraçado homem, homem sem a graça. Eu continuo sendo pecador. No versículo 20 aparece o verbo habitar. Existem dois verbos que em português se traduz por habitar. Existe o verbo habitar no sentido de comprei aquilo, aquilo é meu, eu habito. Comprei aquela casa, eu sou o dono daquela casa. Esse verbo sempre acompanha os textos bíblicos que falam que o Senhor Jesus nos comprou na cruz, que fala que o Espírito Santo está em nós, ele é possuidor daquilo. E o outro verbo é o verbo que está aqui, que quer dizer, mora como clandestino. Ele entrou na casa sem o dono perceber, digamos assim. Traças, ninguém cria traças no guarda-roupa, né? Mas elas estão lá, infelizmente. Ninguém cria formigas, ninguém cria baratas. Então isso seria o pecado em nós. Ele não foi convidado, ele não foi desejado morar dentro de nós, mas ele está ali, como um intruso, como um clandestino. E quando percebemos, pronto, o bolo já está cheio de formigas. E tem umas baratinhas recém-nascidas andando em cima da pia. É nesse sentido que o pecado habita em nós. Por isso que nós temos que ter o verdadeiro cristão, é aquele que sabe que é indigno de Deus e que vive essa indignidade não como um senso de pequenez, mas um senso de gratidão. Mesmo eu sendo indigno, Ele me ama, Ele me quer, Ele me ouve. Ele me leva a ter esse senso de pecado na memória. Ele machuca a minha mente quando escancara o meu pecado diante dos meus olhos. Ele faz isso, mas aí eu lembro imediatamente que Ele só faz isso para quem Ele ama. O Senhor só corrige a quem ama. Que mais? Que mais a Bíblia declara? Ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 15. Tem vários outros textos, mas eu vou encurtar, já estamos avançando. A Bíblia declara que o cristão é uma pessoa que crê que Jesus Cristo é Deus. Como assim? Tem alguém que não acredita? Infelizmente, muitos não acreditam que Jesus é Deus. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós rasgamos a Trindade, quando nós decepamos a Trindade, quando alguém chega e fala assim, a nossa igreja tem o Espírito Santo, a de vocês não tem. Já ouviram isso? Porque aqui a coisa acontece mais rápido na igreja presbiteriana. Porque a nossa igreja tem, a de vocês só tem o Espírito de Paulo. Vocês gostam de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia, mas a ação mesmo não tem. Não existe isso. E o texto de Romanos capítulo 5, versículo 15, deixa muito claro para nós. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Graça, favor imerecido. Quantos são os cristãos que infelizmente já ouvi dizendo assim, eu espero que pela minha conduta Deus me receba nos céus. A salvação é pela graça, não pelas obras. Se eu sou um cristão verdadeiro, eu sei que só vou entrar lá porque Cristo assim determinou e me marcou com seu sangue e me carimbou com o Espírito Santo. Não porque eu estou guardando, eu não guardo os mandamentos, eu não faço bem, eu não pratico boas obras para ganhar os céus, mas porque os céus me foi dado.
como gratidão. A motivação é diferente. A motivação não é para, mas é porque Ele me deu a entrada nos céus. É a maneira que eu tenho de agradecer por todas essas bênçãos que Ele tem nos dado. Cristão verdadeiro, a Bíblia diz, é aquele que sabe que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. João 3, 16 a 21. João 3, 16 a 21. A Bíblia declara que o cristão é uma pessoa que se arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus. Como assim? Aquele que se arrepende luta contra a inclinação da carne. João 3, 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ou através dele, nele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Porque feitas com aquilo que Deus colocou sobre nós e nos dá. Vamos mais um pouquinho em João 3, agora nos versículos 31 a 36. Só para completar o pensamento. A conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos, 31 a 36, no mesmo capítulo 3. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é ser cristão? É ter o Senhor Jesus. É saber que Ele é o único verdadeiro Deus. É ter passado por uma transformação radical dos seus pensamentos e atitudes. É saber que é totalmente indigno da presença de Deus, mas grato, porque Deus, quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Gratos porque dentro da nossa indignidade, Ele está presente para nos tornar salvos. E na maior de todas as indignidades nossas, Ele se fez pecado por nós na cruz do Calvário. Ser cristão não é ser filho de crente. Ser cristão não é conhecer os 10 mandamentos, o Sermão do Monte, não é hereditário, não é aceitar um apelo de sermões. Levanta a mão, vai lá na frente, bota a mão na cabeça e faz oração. Isso não é ser cristão. Ser cristão é o que acontece depois desse momento emocional de um culto. Você vai saber se é cristão de verdade, se você ama profundamente o Senhor Jesus. E tudo que faz, quer cantando, quer orando, faz para agradecer a vida eterna que Ele te deu.
Vamos, queridos, orar neste momento, silenciosamente por nossas vidas. Que nesta pandemia, todos saibam que nós somos um pedaço de Cristo. Nós somos, aliás, o corpo de Cristo. Todos saibam que nós vivemos para a glória dele. Somos indignos dele. Mas ele nos carrega, ele nos quebranta, ele continua, mesmo que a figueira e a videira mintam, ele continua firme ali, porque ele é o nosso respirar. Oremos silenciosamente. Dá-nos, Senhor, o privilégio de sermos reconhecidos no mundo como pedaços de Cristo. Não pedaços literais do Senhor Jesus, físicos, mas que possamos ser parecidos com Ele. Por isso, Senhor, molda tudo que tem que ser moldado na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Um pouco antes do almoço, a Juliana, que está sentada ali atrás, junto com o esposo e os filhos, mandou um vídeo para a Elisa. Sobre como que o cristão enfrenta a pandemia. Imediatamente eu passei para todos. Mandei para todos vocês. Exatamente aquilo. Aquele vídeo é o resumo de tudo isso que quer dizer ser cristão. Como que o cristão enfrenta essa pandemia? Como o cristão vai viver depois dela? Não pode ser como era antes. Porque como nós éramos antes, Deus mandou a pandemia para nós mudarmos, para nós aferirmos o nosso coração junto com o dele. O hino 306 é um hino marcial, é um hino que parece hino de exército. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé. Na luta do bem revelai vossa fé. Cingidos, vestidos, armadura, hoje a Cristo exaltai. À sombra da cruz, pela cruz me chamou. À sombra da cruz, corajosos, lutai. A vitória é nossa. Por quê? Porque ele não é general de gabinete. Ele é pavês e escudo. Ele é o escudo que nos dá agilidade por ser pequeno. Mas é o escudo pavês que cobre o corpo inteiro do seu soldado. Ele está lá na frente. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis e por Cristo lutai. Em pé, vamos entoar este belo hino. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé.
Um irmão ou uma irmã, aquele que sentir o desejo, eu convido que ore, encerrando o culto desta noite. Uma oração voluntária. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento em que passamos aqui, Senhor, em torno da tua palavra, ouvindo, Senhor, a explicação da mesma. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tão grande privilégio. Louvamos, ó Pai, que tu continues nos abençoar, cercar-nos com os teus cuidados. Ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. E aquilo que aqui aprendemos, Senhor, da tua palavra, não fica apenas gravado na nossa memória, mas que venha determinar a nossa vida, a nossa conduta, as nossas atitudes, o nosso pensamento e aquilo que falamos, seja uma consequência, uma resposta daquilo que a tua palavra ensina. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Leva-nos para os nossos lares em paz. Dá-nos, Senhor, uma noite tranquila e descanso. Rogamos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Agradecemos a todos que participaram conosco, tanto do culto presencial quanto do culto online, rogando as bênçãos, então, para esta semana. Lembramos que todos os trabalhos da igreja, trabalhos de meia semana, estão acontecendo, com as mesmas regras que nós temos para os cultos de domingo. Então, às terças-feiras temos reunião de oração às 7 horas, respeitando todas as regras sanitárias. Nas quartas-feiras, lá na Nova Cidade, quem quiser participar, também tem o estudo bíblico lá. Temos o estudo bíblico aqui às quintas-feiras também. Então, aos poucos, vamos retornando, Mas as mesmas regras de domingo são as regras para qualquer tipo de trabalho dentro da igreja. Então, há a possibilidade, deste retorno, que os departamentos internos pensem sobre isso, conversem com seus conselheiros para esse retorno com precaução, claro, mas que retornem aos trabalhos da nossa igreja, não reservando apenas para os domingos. Uma ótima semana.